Olá, bem-vindos! Eu sou Dimitra, sou médica de família. E eu sou Luíse, também médica de família. E hoje nós trazemos para vocês o primeiro episódio do nosso podcast da Enotes Comunicação Clínica. Isso aí, e hoje nós vamos conversar sobre a IA nas consultas médicas, não é isso, Luíse? Isso mesmo. Ela já tá aí e a gente tem que aprender a lidar com ela. Não dá pra fugir. Não tem como. Então vamos conversar sobre isso. A gente tem visto por aí em várias redes de comunicação e até em evidências científicas falando que a IA é o terceiro participante da consulta médica. Sim, e assim, parando para pensar, isso é muito, além de ser muito verdade, é muito impactante. Porque antes só tinha o médico, o paciente, no máximo o acompanhante, e o conhecimento que aquele médico adquiriu. Então, o bom médico, ele era visto como aquela pessoa que é a que tem mais conhecimento, que está produzindo mais resultado, que estudou mais, que lembra sem ter que consultar no livro. E hoje a gente vê um terceiro elemento, que é a tecnologia, né? Sendo mais específica, a inteligência artificial. E aí, como é que você enxerga, Dimitri, assim, essa questão da inteligência artificial dentro da consulta, fazendo parte de uma relação médico-paciente? Existem pontos positivos e pontos negativos, né? Como qualquer transformação que a gente passa. E quando a gente fala da inteligência, eu acho que ela abre a porta para algo muito positivo, que é a presença clínica, sabe? Então, você vai ter mais espaço para poder olhar o teu paciente, não é? Olhar literalmente. Exatamente. Para eu poder tirar a barreira que tinha, o que muitas vezes tem ainda, do computador entre o médico e o paciente. Agora eu tenho o IA que consegue transcrever o que eu tô falando. Exato, e a gente tem algumas boas, né, bons exemplos, né, de IA ambiente, né, que vão transcrever o que o médico tá falando, e aí as mãos estão livres. E o olhar tá direcionado pro paciente. E o que você vai fazer com esse tempo que tá sobrando? Não é isso? Me preocupa saber que a gente tem as mãos livres, e tempo livre talvez, e o olhar livre, e que a gente nunca tenha treinado o que fazer com isso. Exato. Porque a primeira coisa que o paciente observa na gente é a linguagem não verbal. Sim. Então, se eu pego todo esse tempo livre e as minhas mãos livres e demonstro talvez um medo, uma insegurança, uma ansiedade, uma vontade de acabar a consulta mais rápido, ao invés de eu pegar o ponto positivo que a IA estava me trazendo, de otimizar minha vida, eu transformo ela numa vilã, assim, numa inimiga. Por isso que você tem que dominar a comunicação, porque se você conseguir saber utilizar esse tempo a seu favor, ótimo. Agora, se você não souber, se você for um médico que não tem essa comunicação afiada, é o que você falou, você vai ser entregue e o paciente vai ver que você não sabe o que fazer, né? Então, se você se escondia atrás do computador, agora você não vai, né? Exatamente. Algo que eu acho importante a gente lembrar dessa transformação, um ponto positivo, Lu, é que agora o paciente ele tem acesso à informação, né? Há muito mais do que antes. E algumas pessoas, alguns colegas, assim, ou a gente mesmo, né, pode ter feito isso, de lidar com isso como se fosse uma coisa ruim. Meu paciente ele pesquisou no Google, ele já veio achando que ele sabe o que ele tem. Mas, na verdade, a gente tem duas opções. Ou a gente vai olhar para essa situação que não vai mudar, né? Só daí para frente, só vai evoluir. Então, ou a gente olha para essa situação de um paciente mais empoderado, assim, mais informado, como algo muito ruim que ameaça o meu conhecimento, as minhas habilidades, talvez para algumas pessoas até minha autoridade médica, né? Ou a gente pega isso e transforma em algo que vai andar de mãos dadas com a gente, assim, ao nosso favor. Isso. E assim, quando você fala, né, do médico que sabe tudo, e a gente sabe que até hoje existe formação médica que diz que o médico é o detentor do saber. É ele que sabe tudo, então é ele que vai decidir, né, e dar a conduta final e pronto, acabou. É o todo-poderoso. Então, a gente sabe que agora o paciente ele tem acesso à informação, então ele vai te confrontar. Ele vai falar, eu li isso,
né? O Google disse isso. E com outras tecnologias como os wearables, né? Então você tem um relógio digital que vê a frequência. Não, doutor, como que o meu coração pode estar bom se eu vi no meu reloginho que eu tô tendo pico de pressão, né? Sim. Então, como que a gente vai lidar com isso? E também, qualquer sintoma que a gente tem, a gente vai no conhecido ChatGPT, né? Tem outros, mas esse é o mais conhecido até o momento. E a gente vai lá e coloca, estou sentindo isso, isso e isso há tanto tempo, tararã, e a gente descreve o que pode ser. E aí ele vai e coloca, muitas vezes, informações reais, assim, verdadeiras, nem sempre confiáveis. E um problema é isso também, o paciente nem sempre tem esse filtro. Esse filtro continua sendo nosso. Sim. Porém, se ele confia mais na IA do que no médico que ele está indo, fica complicado de a gente reverter isso, assim, tirar os danos que a IA poderia estar causando. Então, ao mesmo tempo que ela pode super ajudar o paciente no sentido de dar informações, de fazer com que ele chegue um pouco mais empoderado na consulta e se blinde de alguns tipos de erro médico ou de algumas intervenções desnecessárias, a gente pode também estar propagando informações que não são reais. Porque a medicina não é matemática, não é 2 e 2 são 4 sempre. As pessoas são diferentes. E aí que entra também, de novo, mais uma vez, né, a comunicação. Sim, porque é o que você falou. Você pode ficar com raiva do seu paciente, é muito fácil. Pensar assim, esse paciente tá achando que ele é médico, né? Mas é porque ele teve uma informação, né? Você pode se sentir ameaçado, né? Exato. Ameaçado. Eu acho que essa seria bem a palavra. Mas se você entender da onde vem esse medo dele e por que ele correu atrás dessa informação, aí você vai entender para onde que você vai conduzir a sua consulta. Sim, né? Mas quantos médicos estão interessados em entender os medos do paciente e saber quais as ideias sobre o problema dele ele traz para aquela consulta? Na verdade, muitos nem querem desenvolver essa habilidade porque acham que trata-se de uma soft skills, vamos dizer assim, algo que a gente tem que saber o clínico, tratar a doença. Como se não fosse da nossa alçada. Passou do que eu preciso saber só sobre as doenças. Isso daí é pro psicólogo. Isso que eu ia te falar. Tem, inclusive, gente que fala assim, nessa consulta eu fui um psicólogo, né? Porque ele chegou a abordar coisas que ele acredita que não são da alçada dele. Sim. Só que, na verdade, fazem toda a diferença pro cuidado, né? E aí, quando você traz o ponto da desinformação, então a gente sabe que o problema não é acesso à informação, mas como a gente vai trabalhar aquela informação que ele traz pra gente. Então, nós temos que estar informados, né? Para poder conduzir, para até debater uma informação. Então, quando ele traz pra gente uma informação que a gente sabe que está errada, como eu vou dar esse feedback? De forma que eu não destrua a nossa relação clínica e que ele possa confiar no que eu tô falando e não no que tá na internet, porque muitos acabam achando que a gente está errado e concorda com o que tá escrito lá. Mas isso só é desfeito através de uma boa relação médico-paciente, né, ao meu ver. Sim. Quanto mais você se torna próximo daquela pessoa, se torna confiável para ela. Quanto mais você trabalha com informações assertivas, sinceras e se interessa pelo ser humano que está na sua frente, não só pelas coisas que ele traz de doença. Quanto mais você se sente acolhido, maior a chance de você conseguir debater com ele sobre essas informações que a gente tem acesso e ele também tem. De forma a apresentar aquilo que realmente faz sentido para o caso dele. Porque a IA, ela não vai levar em conta, a não ser que você conte para ela, né? Mas ela não vai levar em conta o seu medo, a sua ideia, o que você espera, o que você acha que se, sei lá, alguém da sua família passou por algo recente e você ficou preocupado. Isso não é levado em consideração, a não ser que seja muito bem detalhado. Isso, a emoção não vai ser percebida também. Não, não vai, a não ser que você fale. Quantas pessoas querem abrir a emoção? Pouquíssimas, sabe? Sim. Então, é mais fácil que isso seja percebido através de uma boa relação entre o médico e o paciente. Sim. E quando a gente fala da consulta em si, existem algumas coisas que nós precisamos entender que a gente vai ter que desenvolver. Então, por exemplo, quando você está numa consulta que tem uma IA ambiente, que está transcrevendo aquela consulta, primeira coisa, sua comunicação tem que ser extremamente clara para a IA conseguir captar aquilo.
E para ela ser clara, primeiro você, profissional, vai ter que estar com seu pensamento muito certinho, muito claro. Na hora de você comunicar, você tem que usar termos que sejam claros para a IA pegar. Porque se você começa a usar muito jargão, como que ela vai pegar? Como que ela vai E o transcrever objetivo isso? também. Sim. Não é sucinto a ponto de, né, só falar sim ou não é isso. Mas o objetivo no sentido de ser assertivo, de não falar demais, nem falar de menos. Você precisa ter um pensamento mais linear e organizado para conseguir fazer com que aquela transcrição seja o mais fiel possível àquilo que você quer passar na consulta. Senão ela vai transcrever e depois você vai ter que consertar tudo. Exato. E aí, na verdade, você vai perder tempo, né? E quando você vê, então, da ótica do paciente, vamos supor, um paciente que tem mais dificuldade para falar, para se comunicar, você vai ter que conduzir muito bem aquela consulta, para que ele também use termos e traga as informações de forma clara que você precisa para a construção do seu raciocínio clínico, mas que a IA também vai estar pegando, né? E transcrevendo de forma correta. Então, a gente precisa dominar essa condução da consulta para poder vir essa informação. A gente precisa dominar tanto a IA, que já está aí. É muito importante a gente enfatizar que não tem como fugir dela. Se a gente tentar fugir, a gente vai ficar para trás. Sinto muito, porque as coisas só vão evoluir, né? Aquilo que a gente tem hoje, ao meu ver, é assim, a pontinha do iceberg. A gente ainda tem um monte de coisa para descobrir. Então, se eu ficar lutando contra ela, é pior. Sim, a gente tem que extrair o melhor dela e, ao mesmo tempo, aprimorar nossas habilidades médicas, tanto técnicas, no sentido de conhecimento sobre patologias e tudo, mas também, e talvez principalmente, porque é algo muito negligenciado, as nossas habilidades comunicativas com o nosso paciente, com aquela outra pessoa que está ali na nossa frente, não um robô, uma pessoa. Porque a transformação ela vai acontecer, é o que você está falando, né? Você tem que se perguntar, eu estou preparado para isso? Eu não estou? Eu também estou aberto a essa transformação, né? Porque isso vai exigir que a gente trabalhe na gente novas habilidades, né? Quando a gente pensa também na consulta, eu vi um dado muito interessante, estava vendo aqui, que a maior parte dos médicos que utilizam essa IA, que transcreve a consulta, eles sentem menos burnout. É mesmo? Sabe por quê, Lu? Porque eles conseguem ver que o tempo de consulta, ele é mais bem otimizado. Porque ele, em vez de escrever, ele conseguiu ter uma boa comunicação. Então, ele usou toda a força dele ali naquela comunicação, que veio muito bem. Então, ele conseguiu extrair as boas informações. Nisso, o registro ficou bem feito. E ele não precisou gastar tempo pós-consulta para ficar vendo muitos erros, né? Sim. Então, ele acabou tendo um trabalho administrativo menor, vamos dizer assim. Entendi. Então, eles se sentem mais satisfeitos. Faz sentido. Se a gente pensar que trabalho médico, ele gera um cansaço, nem sempre físico, mas um cansaço mental constante. Sim. Eu brinco com os meus pacientes que quando eu não tô resolvendo os meus problemas, eu tô resolvendo os deles. Isso. Mas é muito isso, a gente se formou para resolver problemas. Sim. Ou pelo menos para dar um norte, assim, guiar a resolução de alguma coisa, mesmo que não tenha solução para tudo. Então é muito cansativo mentalmente. E isso pode justificar muitos dos burnouts que a gente vê por aí. E até uma péssima comunicação, porque quando você é o profissional que está cansado, que está esgotado, não consegue mais raciocinar, você também vai perder muito na comunicação. Você não vai ter paciência de ouvir, né? Não, você nem quer, né? Você quer só que a pessoa suma da sua frente. Você quer resolver assim o máximo, acaba logo, mais rápido embora. Possível, para poder se livrar de mais um problema, que vira mais um. Sim. Virou mais um problema, eu quero me livrar. E aí a gente realmente, o burnout, o cansaço, né? Ele vai minando a qualidade da consulta também. Sim, sim. E aí eu acho que quando a gente fala também de tecnologia, de IA, chega um momento, Lu, que eu acho que a gente tem que pensar até onde eu tenho que falar para o meu paciente que eu estou usando IA. Né? Então, por exemplo, às vezes você está no meio da consulta e você precisa fazer alguma pesquisa. E aí você abre aquela plataforma. Tem paciente que olha e acha estranho, né? Já passou por isso? Com certeza já passei por isso. Inclusive, essa semana, um aluno veio compartilhar, falar assim, você acredita que é fulano de tal, em tal lugar?
ela abriu o ChatGPT para poder conduzir a consulta e tal. E a gente não precisa também ir muito longe, quando a gente pensa nos vídeos que a gente vê no YouTube, né, no TikTok e tudo mais, de pacientes filmando o médico abrindo alguma rede, alguma ferramenta de busca para colocar alguma informação. Então, isso pode ser visto de forma muito negativa ou pode ser visto de forma positiva, depende de como a gente lida. Se eu consigo ser claro o suficiente para compartilhar com o meu paciente de que eu estou usando aquilo como um apoio e não como uma ferramenta principal, e, assim, a depender da percepção dele, né? Se ele tá vendo que eu tô usando aquilo ali, compartilhar que é uma fonte confiável. Eu não vou usar em qualquer lugar também, não vou pesquisar num lugar aleatório. Mas existem IAs mais confiáveis que a gente consegue colocar até as referências que a gente quer e ter as informações. Então, se eu consigo ser clara com o meu paciente sobre isso, pode ser uma ferramenta complementar. E pode fortalecer o nosso vínculo também. Às vezes a gente quer ver se foi alguma coisa, se tem alguma coisa a mais que eu não tô lembrando, né? Sobre esse assunto ou confirmar alguma informação. Agora, se eu realmente só pesquiso numa fonte aleatória e não compartilho com o meu paciente e ele vê que eu tô pesquisando aquelas informações, a imagem que passa é de que eu não sei o que eu tô fazendo, eu não estudei sobre aquilo, de que, né, ele poderia fazer a mesma coisa que eu tô fazendo em casa, abrir o ChatGPT e colocar os sintomas e ter uma informação talvez melhor do que aquela que eu tô dando. Então isso quebra a confiança também. Sim. Né? Por exemplo, às vezes eu estando com os alunos e eu preciso mostrar para eles alguma informação antes da gente poder fechar aquela consulta, né, com o paciente. Então, às vezes a gente abre algumas chatbots, né, então OP Evidence, para poder dar uma orientada. E aí, toda vez que a gente faz isso, eu falo para o paciente, olha, eu vou discutir essa informação com os alunos, é importante para o aprendizado deles, e eu já vou te explicar exatamente o que isso significa para você. Então, eu acho que tudo é uma questão de você conversar e ter essa construção de confiança, né? Então, assim, eu vou falar difícil aqui com eles, eu vou usar jargão, você não vai entender, mas eu vou te dizer da forma que você vai entender logo em seguida. Porque o cuidado é dele, né? Então ele tem que entender. E eu acho que isso fortalece também a importância dessa relação médico-paciente, da construção da confiança, porque o momento que você precisar utilizar uma IA, ele vai entender que é pro bem dele, porque você já construiu isso com ele. Sim. É entender que a consulta não é sua, que a consulta é do paciente e que ele é especialista nele mesmo. Sim. Você pode entender de várias coisas, mas o especialista nele mesmo é ele. Sim. Isso quebra várias barreiras, faz com que a gente lide com várias questões de forma diferente, inclusive com o uso da tecnologia durante as consultas. Exato. Então, a gente tem algumas mensagens que a gente gostaria de deixar sobre esse episódio do podcast. Pra você sair daqui com pelo menos esses 3 pontos bem certinho aí na cabeça. Colocar todo mundo pra pensar e a gente não quer que ninguém se sinta ameaçado pela tecnologia, né? Mas que a gente veja a tecnologia como uma aliada. Então, primeira lição, a IA ela pode ser uma oportunidade ou uma inimiga. Vai depender de como você vai utilizar ela. Depende de como eu enxergo ela, de como eu conheço ela, de como eu sei lidar com ela, do conhecimento que eu tenho sobre ela e do que eu quero fazer com ela também. Exato. Segunda lição, não tem como fugir da mudança. Ah, mas eu não me adapto com isso, eu não gosto, eu não quero. Não tem o que fazer, não tem jeito. Ou a gente se adapta, ou a gente vai ser literalmente engolido pela IA. Principalmente assim, pessoas que já têm mais tempo de carreira, né? Tem mais dificuldade às mudanças, não tem jeito. Tá? Então, assim, você vai ter que se adaptar. Às vezes você não precisa usar todas as IAs, né? Mas às vezes você consegue identificar uma que tem um pouco mais do seu estilo, né? E aí você vai por ela. Ou se você não quiser identificar nenhuma, não quero aprender, não quero saber disso, pelo menos tirar aquele ranço de receber paciente que já vem com uma informação, porque isso vai acontecer. Então, aprender a lidar com essas diferentes realidades. Sim. É um outro paciente, né? O que a gente tem tido agora. Exatamente. E por último, a IA, ela não vai substituir uma coisa, Jamie. Ela não vai substituir a humanidade. Exato. Então, ela pode substituir o que vocês quiserem pensar, mas a parte humana que habita em nós, assim, as nossas emoções, as nossas formas de pensar, a nossa forma de perceber a linguagem não verbal do outro, de ter empatia, acolhimento, compaixão.
compreensão, ela não vai conseguir substituir, ela não vai ser uma pessoa. Então não é pra gente ter medo, é pra gente poder olhar com outros olhos essa nova era, que é uma era de transformação, onde os pacientes são diferentes, então, consequentemente, a gente também vai ter que ser diferente. A IA não é um bicho-papão, ela não vai substituir as relações humanas, né? Então, não é pra gente ter medo, mas a gente tem que desenvolver habilidades, principalmente habilidades de comunicação clínica. Isso aí. E se esse conteúdo fez sentido para você, se esse podcast adicionou alguma coisa na sua vida de conhecimento, que você possa compartilhar isso com seus amigos, com seus colegas de profissão, curtir as nossas páginas e seguir a gente lá no Instagram, enotes.saúde, que a gente compartilha esse e vários outros assuntos sobre comunicação clínica. Isso aí. E esse é só o primeiro episódio. Novos episódios vão vir, né? Se você também tem algum assunto específico que você gostaria que a gente discutisse aqui, escreve pra gente.